fazer a palestra, né? O professor César Calegari é sociólogo, consultor educacional, é presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada e no Conselho Nacional de Educação presidiu a elaboração da BNCC do Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Foi secretário de Educação Básica do MEC e também secretário de Educação do município de São Paulo, além de outros cargos ocupados em diversas áreas da educação. Então, é um prazer a gente chamar o professor César para compor aqui a mesa. Tem, mas acho que eu não vou passar dentro do... Bom, se você puder ajudar, quem sabe eu escolho alguma coisa. Bom, muito boa tarde para vocês. É um grande prazer estar aqui, encontrar colegas e amigos. Prazer também de ter tomado essas lições, né, dos professores que me antecederam aqui, as reflexões que eles apresentaram. E, bom, esse tema relacionado à questão da base, do currículo e tudo mais, ele é um tema vasto, né? Eu tinha até feito aqui uma apresentação com centenas aqui de slides, mas eu acho que vou preferir falar algumas coisas pedindo a reflexão de vocês. Eu tive um privilégio, aliás, muitos privilégios na vida, né? Acho que até estar vivo nessas condições em que o país se encontra, vivo com garra e com vontade de trabalhar, de combater e tudo mais, já é um privilégio. Mas um dos privilégios que eu tive na minha trajetória profissional foi ter participado durante muitos anos, durante 3 mandatos no Conselho Nacional de Educação, que, portanto, praticamente todas as diretrizes curriculares que são vigentes hoje no Brasil, todas elas, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, das diretrizes para a formação de professores, diretrizes para a educação especial, para a educação, todas elas eu participei, inclusive algumas delas como autor. Foi o caso, por exemplo, das diretrizes curriculares do ensino fundamental e também das diretrizes da educação infantil, né? Fui o relator desse processo, portanto é um trabalho de autoria, ninguém faz nada sozinho, mas tem um campo de responsabilidade. E mais no final desse último mandato meu, que se encerrou em outubro do ano passado, eu tive a oportunidade de participar de um processo, de uma etapa importante, de algo que foi muito debatido na comunidade educacional brasileira e que resultou na obrigação de fazer a Base Nacional Comum Curricular. Eu queria lembrar, porque é algo que muitos de vocês aqui participaram, e os que não puderam participar, de fato, acompanharam, que a ideia de uma Base Nacional Comum Curricular, né, ela veio emergindo de todas as discussões que aconteceram no Brasil nos fóruns de educação, né? Então, o Fórum Nacional de Educação Básica, depois a Conferência Nacional de Educação, que acabaram sendo também um desaguador das conferências municipais e conferências estaduais, todas elas levantaram, entre muitos problemas, um problema sério, né? Que a educação brasileira, e nós sabemos disso, a Dilson estava agora chamando atenção para esse processo, a educação brasileira, ela ainda representa um processo muito grave de exclusão social via exclusão educacional, né? Então, isso é uma coisa muito séria, os números são conhecidos por todos, né? Podíamos escolher alguns para dizer, mas isso foi emergindo em todas essas discussões. O que fazer, quais são todas as providências que nós temos para que esse caminho que tem condenado parte significativa das crianças, jovens e depois os adultos brasileiros a uma espécie de cidadania de segunda classe, porque é isso, quando você limita as pessoas para no exercício das suas condições de cidadania, e essas limitações estão muito ligadas à educação, você vai condenando as pessoas a uma situação muito difícil, né? E, portanto, eu estou aqui caricaturizando, né? Mas segunda classe pode parecer alguma coisa ofensiva, mas no fundo né? Então, quando nós fomos levantando isso, acabou resultando de todo esse movimento de milhares e milhares de participantes
em algo que ficou consubstanciado numa lei, a Lei do Plano Nacional de Educação, uma lei que está aí, ela tem 10 anos para um conjunto de objetivos e metas, e entre as metas e estratégias ali colocadas, estava lá, elaboração obrigatória de uma base nacional comum curricular, e agora vem a complementação, como expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Isso que está na lei brasileira, não é nem na norma, não é nem na BNCC, que é uma coisa abaixo da lei, mas isso está na lei. E essa lei veio sendo construída com todas as imperfeições do processo democrático e participativo, porque isso também traz imperfeições, mas ela foi a partir de um processo de muita mobilização na sociedade. Mas por que era importante dizer que a base deve ser uma expressão de direitos? Porque num país com tamanhas desigualdades como é o nosso país, a gente pode olhar aqui, mas pode olhar para o próprio estado de São Paulo, ou em cada uma das nossas cidades onde nós vivemos, nós vamos encontrar o mesmo padrão de desigualdade muito grande. É importante que ao você enunciar direitos, você também enuncie deveres. Bom, quando se fala de enunciação, é a ideia de que, não há direito é uma invenção nossa. O primeiro ponto é dizer isso. O direito é uma invenção. Ele não está numa árvore, não está na natureza, é uma invenção humana. E um direito, para que ele seja direito, ele tem que ser enunciado. Então, não adianta eu dizer assim, olha, como está lá em algum lugar, as pessoas têm o direito à educação. Se eu não começar a traduzir que o direito à educação é o direito de ser matriculado numa escola de educação básica e o dever do Estado, da sociedade, da família de matricular aquela criança, se isso não é enunciado, eu nem evoco os direitos e nem evoco as próprias responsabilidades para que ele seja consubstanciado. Então, num país tão desigual, era importante, essa foi a percepção de todos, essa expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem que tem que valer, tem que valer para todos e para cada um. Para a criança que está numa cidade muito pequena e pobre, isolada e tudo mais, no interior do Piauí, ou na cidade de Campinas, ou de Nova Odessa, ou de qualquer lugar no Rio Grande do Sul. Então, o direito é para todos, e essa é uma ideia generosa relacionada a fazer com que a sociedade brasileira se compenetre. Bom, nós estamos dizendo, por que isso nasceu? Porque o direito à educação ele vem sendo vilipendiado sistematicamente. Eu fui o responsável, ainda quando secretário de Educação Básica do MEC, pela organização do Pacto Nacional pela Alfabetização e Idade Certa, o PNAE, que teve a participação de muita gente, vários professores, vários especialistas e tudo mais. Mas por que saiu o Pacto Nacional pela Alfabetização e Idade Certa? Porque temos uma percepção, inclusive com base em avaliações, como é o caso da ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização, que mais da metade das crianças brasileiras hoje, nesse instante, chegam ao final do terceiro ano do ensino fundamental sem que estejam alfabetizados. E nós continuamos a naturalizar esse descalabro, essa agressão brutal, mais da metade. E se nós vamos passar agora a mão a contrapelo e verificar as questões de nível socioeconômico, se isso já é um absurdo, que nós não poderíamos tolerar que mais da metade chegue ao final do ciclo de alfabetização sem que estejam alfabetizados. Se nós pegamos do nível socioeconômico mais baixo, o índice de alfabetização é de apenas 14%. Quer dizer, nós estamos de fato condenando inclusive as crianças mais pobres e que mais necessitam da educação e da escola, e principalmente da escola pública, como possibilidade de participar do processo efetivo de cidadania. Nós estamos condenando e continuamos a fazer isso. E olha, quando a gente olha dados nacionais, não pode esconder aquilo que acontece conosco, na nossa escola. Eu costumo dizer que se nós não pudéssemos fazer mais nada, não tivéssemos dinheiro nem condições para fazer uma única coisa importante em educação no Brasil, nós deveríamos ter a obsessão de garantir que
todas as crianças fossem alfabetizadas no momento em que elas têm condição e necessitam ser alfabetizadas, no ciclo de alfabetização. E, lamentavelmente, mesmo no estado de São Paulo, mesmo nas nossas cidades, mesmo nas nossas escolas, nós ainda, eu não estou dizendo que alfabetizar é fácil, né? É muito difícil, mas nenhum professor, nenhum estudante de pedagogia, de licenciatura, pode se achar que é professor sem que ele olhe, né, para os desafios de ensinar e desenvolver aquelas crianças do nível socioeconômico mais baixo, né, aqueles 86% que não estão conseguindo. Porque aquilo que o Nilson acabou de mostrar aqui é pura realidade, né? Então, nós não podemos imaginar que criança é uma média, que criança é uma categoria sociológica, é um por um, e nós não deveríamos permitir que nenhum ficasse para trás. Bom, o quadro, né, de dificuldades é mais que conhecido. Veja no final do ensino médio, segundo os resultados do SAEB, apenas 9% dos jovens que conseguem concluir o ensino médio têm os conhecimentos considerados mínimos adequados em matemática. É só 9%. Né? 91% não tem. E língua portuguesa não está muito atrás disso também. Então, veja, o processo educacional ele tem acontecido no Brasil no sentido de aprofundar desigualdades. E a Base Nacional surge, né, como uma expressão de direitos e objetivos de aprendizagem que pode ter várias repercussões, né? Algumas repercussões que nós sempre imaginamos positivas e algumas repercussões que podem ser negativas também. É isso que eu vou chamar a atenção agora. Naturalmente, quando nós fazemos um esforço, como fizemos no Brasil, de ter hoje, né, uma base nacional como curricular, como norma nacional, ela traz impactos e vai trazer impactos nas diferentes dimensões do processo da educação. Claro que vai ter impacto na produção de materiais didáticos, livros e outros materiais, é natural, né? Já vinha acontecendo antes, né? Já vinha acontecendo. O Brasil já há alguns anos produz o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, e alguns estados e alguns municípios têm até materiais próprios desenvolvidos. Só que agora, essa que é a vantagem, né? Nós temos um documento referencial para que nós possamos olhar aquilo que poderá vir e que até nos processos de escolha dos livros e materiais didáticos. Antes isso era uma coisa um tanto quanto oculta, agora você pode analisar, porque é uma base em torno que representa um conjunto de referenciais para que nós possamos analisar, né, de acordo com as nossas opções e da nossa autonomia, os livros e materiais didáticos que começam a ser produzidos, né? E agora, por exemplo, no começo do ano que vem, o PNLD, né, os livros e materiais que vão ser distribuídos pelo MEC para os anos finais do ensino fundamental, tem como base a Base Nacional Comum Curricular. Lamentavelmente, expurgada e censurada pelo governo federal que aí está, que, entre outras providências, está extirpando qualquer referência a questões sensíveis que fazem parte da educação, porque fazem parte da vida, como é o caso das questões relativas a gênero e orientação sexual. Isso não é só o governo federal, não. Vocês todos estão acompanhando. Mesmo o governo estadual, né, o governador mandou recolher materiais didáticos que faziam referências à questão de gênero, né? Como se nós pudéssemos ocultar uma das questões mais importantes relacionadas a gênero, que é a brutal diferença, discriminação e violência que se exerce em relação ao gênero feminino no Brasil, né, e no estado de São Paulo. Então é uma questão central, não pode ter censura em escola, mas volto, né? A Base Nacional Comum Curricular, apesar da censura, apesar desse obscurantismo que hoje nos cerca, ela tem uma referência em relação aos livros que vão chegar. Eu estava outro dia falando lá para a Rosângela, que estava atrás, que as editoras de material didático foram chamadas do Ministério da Educação para que elas, olha, isso já com o edital publicado no ano passado, chamado para rever os seus livros, os livros que pretendiam entregar, mas rever por quê? Olha, vocês sabem qual é o pensamento do nosso governo. Nem sequer disseram que queriam que fosse censurado, mas empurrando editoras e autores de livros a procederem uma autocensura, o
que é uma violência sem tamanho, mas é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Bom, não vou me aprofundar mais nisso, mas há outras dimensões, né, que também tem reflexo na base. Uma delas já foi levantada aqui, as questões de avaliação, as avaliações de larga escala. Bom, essas avaliações de larga escala há tempos já vem acontecendo no Brasil. Só que agora nós temos pelo menos uma possibilidade de olhar as avaliações de larga escala de uma maneira crítica e criativa, porque ela está referenciada de alguma maneira e algo que está sobre a mesa, com suas virtudes e defeitos, que se chama Base Nacional Comum Curricular. Eu sou daqueles, como muitos daqui já pensam e já falaram aqui, que a educação não tem que ter como objetivo a avaliação, né? A educação tem que ter o objetivo a aprendizagem, o desenvolvimento e não a avaliação. No Brasil, infelizmente, essas coisas estão de perna abaixo e quase muito daquilo que fazemos estão ligadas a essa necessidade, essa fobia de ir bem na fita, né? E de ter resultados positivos da avaliação. Mas, enfim, tem repercussões nas avaliações, tem repercussão, agora que eu queria dizer para vocês, na questão da formação inicial, formação continuada de professores. É impossível que um professor ou uma professora que esteja num curso de licenciatura não tenha como matéria curricular um processo de mergulho crítico e criativo em relação àquilo que está posto na BNCC. Isso é fundamental. Quer dizer, vai ter que ser crítico e criativo, né? Isso não é uma questão de aceitar. Porque se quem já leu os documentos da base, eu quero dizer que tive uma participação muito grande nisso, ele está dizendo, base não é currículo, base não é currículo único, base não é currículo mínimo, não é e não pode ser, não é e não pode ser. A base, na realidade, é um conjunto de referências a partir das quais, de forma crítica e criativa, professoras e professores, a comunidade educacional, né, e a comunidade do entorno podem elaborar com autonomia o seu projeto político-pedagógico, as suas estratégias que sejam significativas tanto para aquela comunidade ou rede de escolas, quanto e principalmente em relação aos seus próprios estudantes, as crianças e jovens que ali estudam. Então, é isso que está escrito no documento oficial da base. E não é que está escrito ali numa nota de rodapé. Fiz questão, porque foi uma emenda de minha autoria, que em todas as partes da base nacional tivesse em letras garrafais na entrada de cada bloco, de cada disciplina e tudo mais. Base não é currículo único, não é currículo mínimo, e tudo aquilo que é apresentado, inclusive daquela maneira esquemática, né, de competências, habilidades, etc. e tal, inclusive com uma certa numeração, que vocês viram ali, aquilo é um conjunto de referências e não algo para ser que venha a submeter professores e muito menos submeter os alunos. São ingredientes de um processo de inspiração que ali tem. Então, tem essa questão da formação inicial, né? Então, é muito importante que dessa maneira, repito, vou repetir várias vezes, de uma maneira crítica, criativa, né? Há uma referência nacional que precisa ser conhecida. E a mesma coisa em relação aos 2 milhões de professoras e professores que somos nós que trabalhamos na educação básica no Brasil. A educação brasileira não vai melhorar, não vai avançar sem a gente. É conosco, né? E, portanto, uma atividade de formação continuada que tenha como referencial, né, a Base Nacional Comum Curricular e aquilo até que venha a ser apresentado, né, nos entes subnacionais, como é o caso aqui do Currículo Paulista e tudo mais, é algo que pode nos ajudar a ter mais foco, né, naquilo que nós precisamos fazer. Eu ia começar, a minha apresentação vai ficar aqui à disposição de vocês, né? Mas eu ia começar apresentando a figura de um barco à vela, né? O Adilson e outros me conhecem, porque vocês sabem que eu sou fascinado por essas coisas de mar, né? E muitos filósofos com os quais eu já estudei, já li os livros dele, também tem gente muito fascinada por isso. Mas uma coisa que eu aprendi com velejadores e com
O Miguel, por exemplo, que é português, sabe disso, né? Porque ele teve que atravessar o oceano, por exemplo, imagina, olha, como é que eu vou sair de Lisboa, como é que eu vou sair da cidade do Porto para oeste, indo tentar descobrir as Índias pelo outro lado do mundo, se o vento ali naquela região sempre sopra em frente a mim? Como é que um barco à vela pode ir contra o vento? Como é que esses caras são doidos? Pô? Como é que esses caras vieram atravessar o Oceano Atlântico, saindo da costa portuguesa, com o vento soprando na cara deles? É algo que, se a gente pergunta aqui para um jangadeiro ali na Bahia, né, que faz a pesca de xarel, ele vai fazer a mesma resposta. Ele vai dizer assim, cara, que o vento bom não é o vento que vem de popa, que empurra o barco. Porque seria fácil, né? Se viesse um vento de leste em Portugal, era só colocar as velas, né? E as caravelas nos trariam para as Américas, tá? Mas ali o vento era contra. E a mesma coisa acontece na Bahia, o vento sempre sopra de leste. Mas esses navegadores, em vários momentos da humanidade, descobriram que o vento bom é o vento de través, eles chamam o vento de través. É o vento que atravessa a vela. É interessante isso, né? Que atravessa a vela. E esse vento é que dá velocidade e permite que a gente consiga, inclusive, avançar praticamente contra o vento. O vento vem de lá, eu vou para cá. E consegui descobrir o mundo, as Américas e tudo mais. E nós conseguimos descobrir várias coisas também. A mesma coisa é conosco, né, que trabalhamos com a educação. E também com os nossos estudantes. O conhecimento não é aquilo que a gente retém. O conhecimento é aquilo que nos atravessa. O conhecimento é aquilo que nos atravessa. Então, nós temos que ter, né, como os nossos colegas aqui da mesa falaram isso, essa capacidade de sermos porosos para que nós possamos nos deixar atravessar. Atravessar e nos surpreender. Olha, se é uma coisa que cada um de nós pensarmos aqui, né, quando que a gente aprende? Quando que de fato a gente aprende? E mais, quando que a gente ensina? Quando de fato nós conseguimos ensinar? Eu queria dizer, arrisco a dizer, né, por tudo que eu observo e a experiência, que nós aprendemos quando criamos. Nós aprendemos quando criamos. E nós só ensinamos, só conseguimos ensinar, se nós próprios, como professores, fomos criativos e criadores, e que esse movimento de criação permanente possa contaminar, portanto, atravessar, como vento de travessa, o espírito, a alma, o intelecto, o corpo e tudo mais do nosso estudante. Então, para usar essa figura, né, isso é absolutamente essencial. Quando nós agora voltando à ideia da base, né, a base funciona como uma espécie de referências, né, como um grande vento cheio de complexidades, mas que isso, nós temos que permitir que isso nos atravesse de uma maneira crítica e criativa. É usar a base para criar em cima. É usar a base para não apenas criar individualmente, mas que esse trabalho de criação seja um trabalho colaborativo e de autoria. Eu digo que autoria porque a autoria é a criação. A autoria de professores, não só individualmente. No Brasil a gente tem uma insistência, né, que vai, conversa, mas sempre se está focando no professor. Mas nós temos que colocar sempre isso no coletivo, né, porque um trabalho de elaboração da proposta curricular, do projeto pedagógico da nossa escola ou da nossa rede de escolas, isso tem que ser um trabalho, primeiro, que se sirva do conhecimento acumulado pelos profissionais que estão ali, que tenha a sensibilidade de conhecer o contexto em que essa escola se inscreve, as características singulares e coletivas dos nossos estudantes, que esses são os ingredientes, mas tudo isso para nos ajudar a criar as nossas próprias soluções em relação aos problemas que foram enunciados pela Base Nacional Comum Curricular ou pelo Currículo Paulista como um conjunto de referências, jamais como currículo único, jamais como currículo mínimo. E olha, todos aqueles que começarem, que vierem para você, olha, na minha cidade, né, na minha rede ou na minha escola, nós estamos alinhados com a base,
se arrepiem, peço mais do que se arrepiem, se revoltem, e mais do que se revoltem, se rebelem contra isso. Aqueles que pensarem, que acharem que temos que nos alinhar à base, estão se submetendo e fazendo exatamente o que aquelas forças querem, que é um processo de enquadramento, de submissão das professoras e dos professores no Brasil. Então se trata de o processo de lidar com a base nacional comum curricular tem que ser necessariamente um processo de rebeldia. Tem que ser um processo de rebeldia. Não quer dizer que tem que chutar esse troço, isso é uma porcaria. A gente só consegue ser rebelde, efetivamente rebelde, em relação àquilo que nós conhecemos. Portanto, a necessidade de conhecê-lo. Mas conhecer a base em todas as suas proposições, a partir da experiência que cada um, e cada escola, e cada comunidade escolar tem, e as soluções que podem criar. Né? Viram aqui os nossos colegas dizendo como é absolutamente fundamental que a gente olhe para o conjunto das possibilidades. Enfim, vou aqui concluindo para dizer o seguinte: nós temos, em relação à base da educação infantil e do ensino fundamental, muitas questões. Eu pessoalmente acho que a base da educação infantil, a proposta de base da educação infantil, é o que melhor nós temos, é a melhor síntese possível do que nós temos no Brasil. E até arrisco a dizer, sem medo de errar, que se trata de uma propostas avançadas, inclusive a lugares avançados do mundo, e que tende a colocar a educação infantil, ao longo do tempo, no patamar que a educação infantil sempre necessitou ter, né, um status, valorização dos seus profissionais, e não uma educação menor, como muita gente ainda pensa que a educação infantil é. Não é menor, né? Ela é absolutamente fundante. Então, esse é um ponto. No caso do ensino fundamental, né, nós temos indicações a respeito do ciclo de alfabetização. Não é a primeira vez, no PNAE, que foi a primeira experiência de uma BNCC para o ciclo de alfabetização, né, a experiência mais sistematizada no âmbito nacional. Temos problemas no ensino fundamental, sobretudo nos anos finais. A proposta de história dos anos finais do ensino fundamental é um absurdo, né? E quem for ver meu voto lá no Conselho Nacional de Educação, eu descarreguei mesmo tudo que eu podia descarregar de críticas, porque, entre outras coisas, é uma proposta absolutamente alienante. Enfim, não temos tempo aqui de comentar. Mas a minha esperança, a nossa esperança, é que os professores e as professoras brasileiros, no seu processo criativo, corrijam isso, né? Tomem as suas decisões, não se submetam, né? Valorizem o seu processo de criação. Portanto, nós estamos diante aí de uma possibilidade que me parece única e que deve ser aproveitada. Que possibilidade é essa? É a possibilidade do empoderamento das equipes escolares. Empoderamento, ter poder, né? E nós só podemos ter poder se nós aproveitamos essa oportunidade nova que surgiu no Brasil, chamada BNCC, Currículo Paulista e tudo mais, para que, com base nesse conjunto de referência, nós possamos criar, né? Criar, elaborar e sistematizar. Antes de terminar, queria dizer, ainda me lembrando da questão de ventos e marítimo, mas lembre-se da rosa dos ventos, norte, sul e leste e oeste. Apesar de ter havido já em outros momentos do Brasil, como no caso dos PCNs, alguma tentativa em relação a isso, é a primeira vez que de uma forma mais articulada nós podemos ter as professoras e os professores brasileiros, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, membros de Secretaria de Educação, podem ter uma visão de norte e sul. Aqui estou fazendo uma figura, uma imagem, dizendo que é possível ver a educação infantil, como é que ela se constitui, como é que ela vai se concluir no final do ensino fundamental e vice-versa. Professores de educação infantil podendo visualizar elementos de quais serão os desafios do seu próprio aluno quando ele estiver no sétima ou oitava série do ensino fundamental. Então, uma visão de norte, sul e leste e oeste, o que é muito importante para que a gente possa combater a estrutura fragmentária que ainda domina muito a organização escolar no Brasil. Mas além de norte e sul, né, para a gente ver o conjunto do começo até o final, tem também a possibilidade de ter uma visão de leste a oeste, porque são muitas as professoras e professores brasileiros que desconhecem o que o seu colega está fazendo. Um professor de geografia, é comum isso,
ele desconhece, que está dando aula, por exemplo, no 8º ano do ensino fundamental, ele desconhece que o seu colega, na mesma escola, com os mesmos estudantes, está trabalhando na área de história, ou de língua portuguesa, ou de matemática e tudo mais. Então, uma visão integradora, desde que seja crítica e criativa, ela permite, portanto, uma forma que a gente trabalhe num sistema mais integrado. A base nunca seria um absurdo, né, que nós pudéssemos imaginar, dentro daquilo que ela se propõe na própria lei brasileira, do como ensinar, né, porque as estratégias, as opções, né, as maneiras que os professores brasileiros devem escolher, né, para desenvolver a sua atividade de ensino e ajudar o desenvolvimento das crianças, elas são múltiplas. É um absurdo, por exemplo, que o atual Ministério da Educação está tentando fazer, né, de criar um sistema, um programa nacional de alfabetização, tentando impor uma única forma, uma forma única de alfabetização, um chamado método fônico, desconsiderando não apenas a pluralidade ou as imensas possibilidades de opções metodológicas, técnicas e tudo mais que os professores têm, mas as múltiplas necessidades que os alunos, os estudantes também têm, né? Porque a cada um de acordo com as suas necessidades. E às vezes você tem que ver, os professores alfabetizadores sabem muito bem disso, né? Não só os alfabetizadores, você tem que ter às vezes estratégias diferentes de acordo com peculiaridades específicas que cada estudante tem, né? E não fazer uma coisa massificada, né? Então, por isso, né, pelo menos sempre assim entendi, que nós procuramos evitar, além do fato da base ter sido construída por centenas e até milhares de mãos, né, com cabeça diferente, procuramos evitar qualquer tipo de indução, né, ao não colocar referenciais, né, de onde vieram certas concepções, para evitar qualquer tipo de indução. Não, esse tipo de concepção é daquele autor que eu detesto, então já não quero nem pensar, ou aquele que eu amo, então esse cara que eu vou cegamente. Então, esse foi um dos motivos pelos que nós discutimos isso no Conselho Nacional de Educação, porque nós não deveríamos colocar um conjunto de referências, natureza bibliográfica, autoral, metodológica e tudo mais, que elas existem, mas já que a base é um conjunto de referenciais, ela não é currículo, né, nem único, nem mínimo, e que ela deve ser uma espécie de substância para o processo de criação autoral e colaborativa das escolas, ela deveria ser, assim se desenvolver. Eu acho que nós temos aí um desafio, né? Nós aqui não fizemos muitas perguntas, quantos municípios estão aqui hoje, né, representados, mas tem um ponto que eu reconheço que é um ponto de dificuldade, mas é um ponto de superação também. Se eu aqui estou defendendo que nós não podemos perder a oportunidade de nos empoderarmos, né, para repensar ou até pensar pela primeira vez na nossa escola ou rede de escolas, qual é o nosso projeto, afinal de contas, vamos criá-lo, né, e temos condição de buscar os ingredientes da base, não para copiá-los, mas apenas como referenciais. Eu reconheço que é difícil fazer isso, não é fácil, né? Então, há um trabalho necessário de sistematização que as cidades ou as escolas que devam se colocar para essa tarefa precisam se organizar. Isso não nasce por esponte próprio, né? Tem que ter algo. Vocês vejam, por exemplo, no Congresso Nacional, toda vez que você tem uma legislação complexa, né, agora tem a reforma trabalhista, vocês vão verificar que sempre tem um deputado ou um senador que são os relatores, né? É assim, lá no Conselho Nacional da Educação, para a elaboração da base, também nós tivemos relatores, que são as pessoas que sistematizam a pluralidade e complexidade de todas as experiências que os nossos colegas têm. A nossa outra professora que trabalha no ciclo de alfabetização, a nossa outra colega que está na educação infantil, quer dizer, recolher a partir de uma discussão organizada esse conjunto de elementos não é trabalho trivial, precisa ser organizado. Ele não nasce por si próprio, não é só porque há quer dizer, algum tipo de atividade formativa, discussões e tudo mais, que isso nasce. É necessário que tenha um processo de sistematização, e vocês têm aqui uma felicidade de terem, como por exemplo aqui na Unicamp, né, enfim, referenciais de profissionais que podem ajudá-los, né,
a estabelecer essa tarefa complexa, que é a tarefa de sistematização. Mas eu termino aqui para dizer, já acabou o meu tempo, né? Não podemos perder essa oportunidade, né? A oportunidade de nos empoderarmos o nosso trabalho profissional, individual, até como professora, como professor e como educador e como educadora, aproveitando esse processo da Base Nacional Comum Curricular. Qualquer Secretaria de Educação, qualquer rede de escolas tem hoje até o dever de criar espaços para que essa produção autoral colaborativa de fato se dê. Mais uma vez, acho que esse processo é um processo de rebeldia, é assim que temos que nos colocar. Não aceitar coisa pronta, né? Não aceitar que nos submetam. Isso exige algo que praticamente todos os professores têm, diferente até de outras profissões. Professor tem sempre um quê de rebeldia. E essa rebeldia talvez seja a coisa mais importante que nos caracteriza como profissionais. Então, não permitir que nos submetam, que nem que nos alinhemos e tudo mais, mas aproveitar essa oportunidade para criar um poder maior e um poder que possa sempre contribuir a partir do nosso trabalho para garantir os direitos e objetivos de aprendizagem. É isso que caracteriza a base, que deve assistir e deve ser concretizado para cada criança, para cada jovem, para cada adulto que depende das escolas de educação básica brasileira, principalmente as escolas públicas. Então é isso que eu queria passar, né? Eu vou deixar aqui para os interessados a minha vasta, e aqui também está o meu endereço, né, de e-mail, né, para que a gente possa eventualmente continuar a conversar sobre esse assunto, depois da nossa reunião aqui. Muito obrigado pela atenção.